Mauro Cid derruba toda a narrativa de golpe em seu depoimento hoje, no interrogatório no STF, Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid nega que Bolsonaro tenha assinado. Eu vou trazer para vocês todos os vídeos em ordem cronológica desse interrogatório. São vários vídeos. Teremos também análise aqui jurídica do Jeffrey Checchini. Logo ao final, vocês vão ver, são uma série de vídeos, uma série de partes que foram, né, selecionadas por mim para que vocês vejam onde ele destrói as narrativas. Completamente ele consegue destruir as narrativas apenas com seus depoimentos, com suas falas. Então vamos lá para o que interessa, sem enrolação, porque a gente já está começando. Beleza? Antes de mais nada, eu vou pedir para os senhores e senhoras que estão chegando não se esquecerem de deixar o like, tá? É muito importante que os senhores deixem um like, compartilhem, para que a gente possa então iniciar essa nosso editorial maravilhoso, beleza? Então vamos lá para o que interessa agora. Ministro relator, porque no testemunho anterior ele dizia que essa nota tinha saído por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Então, o que eu gostaria de saber é como que ele afirma, de que forma ele chegou a essa conclusão de que essa ordem tinha sido dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso, eu não realmente, essa ordem pode ter sido força de expressão, né, mas não houve essa ordem, eu não presenciei uma ordem direta do presidente aos comandantes para que fizesse a nota. Se ele de alguma forma, senhor ministro relator, deduziu de algumas circunstâncias que o presidente da República queria que essa nota fosse saída nesse dia. Sim, senhor. É porque o senhor disse isso no depoimento do dia 21, se não me engano. Dia 21 de novembro. É importante esclarecer, porque isso é importante, inclusive, para a defesa do réu Bolsonaro. Sim, senhor. Foi uma dedução, né, baseado no contexto que a gente estava vivendo e presenciando, né, de não desmobilização, né, e que as Forças Armadas apoiassem, de certa forma, né, os manifestantes que estavam ali. Que foi o que as Forças Armadas fizeram. Basicamente, as Forças Armadas apoiaram as manifestações, apoiaram, que eu digo, não no que eles pediam, mas, né, mantiveram eles ali em segurança. Gostaria, senhor ministro relator, de perguntar ao réu colaborador se havia integrantes das forças especiais infiltrados nos campamentos montados após o resultado das eleições. Vocês viram aí? Não houve de fato algum, tá? Não houve de fato algum ordem do presidente Jair Messias Bolsonaro para assinar nota. Então, olha só, ele desfaz as narrativas de organização criminosa, inclusive porque vocês sabem que a organização criminosa é uma das acusações, tá, que estão sendo realizadas contra o núcleo 1, tá? Então vamos lá aqui para que a gente possa verificar o que diz Mauro Cid sobre este fato. Como um fundamento para o golpe de Estado, fecha aspas. O senhor confirma isso? Eu gostaria que o senhor explicasse essas discussões entre esses três grupos. Sim, senhor. Ministro, confirma todas as declarações, mas esses grupos não eram organizados, eram pessoas individualmente, cada um com a sua ideia, que se aproximavam do presidente em momentos distintos, né, e cada um levando a sua ideia para ele. Então era basicamente assim, mas não existia uma organização e nem existiam reuniões que esses grupos se reuniam para debater. Essa foi uma classificação minha do senhor, porque convivia diariamente lá. Para facilitar até o depoimento. Mas esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas que iam juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais, né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. Pessoal, vocês viram aí que o que acontece, tá? Você sabe muito bem que para você ter uma organização criminosa, você precisa ter a junção de 4 indivíduos, tá? 4 indivíduos ou mais, unidos, tá? Com o mesmo propósito, para cometer
e com a trama já bem organizada, né? Isso ele já desfaz aqui dizendo que os indivíduos, tá, agiam por conta própria e não era, né, uma organização de fato. Nunca vai ser uma organização onde indivíduos por conta própria, por iniciativa própria, estão ali, né, tentando ou chegando a ele com determinadas ideias, com determinadas opiniões. Então isso ele já desfez, tá? Ele desfaz os fatos neste momento, entendeu? Neste momento ele já consegue já destruir, tá, a narrativa de organização criminosa. Agora vamos para o segundo aqui, olha, para vocês verificarem aqui comigo que, tá, a gente tem, deixa eu verificar se está no ponto aqui, acho que está no ponto. Olhem bem isso aqui, olha, Moraes, a gente sabe muito bem, tá, que ele é relator do caso, ele como juiz deveria respeitar o Código de Processo Penal, uma vez que ele é vítima, tá? E eu trago aqui para vocês uma série de vídeos onde ele mesmo se coloca como vítima dos fatos. E isso aqui a gente sabe que por isso só, tá? Este caso, né, ele deveria estar afastado deste caso. Mas eu vou deixar aqui na tela para que vocês verifiquem por conta própria. Vamos lá. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Senhor. Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Fez uma brincadeirinha no final. Alexandre de Moraes, agora, tá? Então ele já falou ali que o senhor seria um dos presos, né? Então vamos lá que ele é o relator do caso. Vamos para o segundo vídeo. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal, porque desconfigurou realmente aqui tudo que eu havia configurado. Essas coisas acontecem, né? A gente rapidinho aqui, ó, providencia para que os senhores possam acompanhar. Prontinho. Tá aqui na tela para vocês. E disse que ele era muito amigo do senhor, alguma coisa assim. O senador Marcos Duval disse que era muito amigo meu. Sim, e queria usar outros meios para me gravar. Sim, senhor. Outros meios seria a BIM? Eu acho que meios não, porque eu não sei quais meios que eles teriam, né? Mas seria usar algo que houvesse institucionalmente ou conseguisse sair fora. Mais um, né? Mais um onde ele fala, usariam meios para me gravar. Ou seja, né, ele é aqui uma das vítimas que deveria estar, na verdade, em outra posição, jamais como juiz. Mas aqui no Brasil a gente está vendo que o negócio está feio, né? Pra gente aqui. Então vou trazer para vocês agora, ó, o terceiro momento, onde a gente vai verificar aqui que ele é vítima do caso, realmente, tá? E ele é suspeito, sim, tá? De fato, aqui fica provado. Vamos lá para o terceiro momento, mostrando que ele é suspeito e não deveria estar sendo relator deste caso. Tá com vocês na tela. O senhor tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento?
Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas é porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante. Né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Agora, o senhor, no seu depoimento do dia 21 de novembro, diz que já tinha ciência do monitoramento antes, não determinado pelo presidente da República, mas que quem estaria realizando era o coronel Câmara. O senhor pode dizer sobre isso? Porque esse pedido, né, por várias vezes, o presidente recebia algumas informações que aliados políticos estariam se encontrando com adversários políticos. Então, foi comum, algumas vezes, no meio do mandato, a gente verificar se isso era verdade ou não. Só que não tinha nenhuma análise de inteligência. A gente, às vezes, perguntava para a Força Aérea, ou próprio via agenda do ministro, ou ligava para um secretário executivo para ver como é que estava essa mobilidade. Né? Então, por isso que não chamou muita atenção esse último pedido do presidente já no final do ano, porque seguiu o mesmo padrão. E como, naquele momento, toda a estrutura presidencial ela já estava, como é que eu vou dizer, desativada, né, gabinetes, tudo, né? Então, quem a gente tinha o maior contato, que trabalhava um pouco com isso, era o coronel Câmara. Então foi por isso que eu fui pedir para ele. Mais uma vez, ele demonstra que... E Alexandre de Moraes confirma, né? Ele próprio confirma que ele é a vítima do caso, tá? Perguntando sobre a suposta investigação, suposto monitoramento, né? Inclusive ele pergunta aí se a BIM teve envolvimento nisso tudo, tá? Então ficou aqui, olha, ficamos com 3 momentos, tá? Que vocês puderam assistir aqui, onde declara-se que ele é suspeito. Declara-se a suspensão neste caso. Ele não deveria ser relator, uma vez que ele é a vítima, tá? Agora vamos para o próximo momento aqui, olha, que foi um momento pancada também, tá? Aqui onde o Mauro Cid declara ter visto o documento alterado. Vamos verificar esse vídeo aqui, para que vocês também tenham ciência. Os corpos. O senhor teve ciência ainda do documento quando o Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento ele apresentou o documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as alterações? Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu vi o documento. Ele estava no papel. Perdão? O Felipe Martins. Certo. Né, que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Então o senhor teve acesso... Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista, que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar, quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Pois é, pessoal, aí olha, fica muito claro, tá? Muito claro que Mauro Cid, ele diz que viu alterações, mas não tem provas. Não tem provas. Cadê esse documento que até hoje não apareceu? Aonde que você pode se basear, tá? Inquérito policial. Inquérito policial, pessoal, ele é apenas redigido. Não se utiliza inquérito policial, tá? Para julgar ninguém. Simplesmente
Ele ali disse que viu, que falou, que disse, que não me disse, mas provas não existem. Aí é onde mora toda a quebra da narrativa. Falar, qualquer um fala, eu falo, você fala. Agora, mostrar, ele não mostra. E nunca mostrou. Ah, eu vi, mas não sabe dizer o que é. O tempo inteiro nesse interrogatório, ele era assim: eu não me lembro, não me recordo, não me... Cara, se eu fosse pegar aqui do início do vídeo, tá? Do início do interrogatório do Mauro Cid, teve a primeira parte, aí teve um intervalo de 15 minutos, teve a segunda parte, onde tiveram ali as defesas, né? Os advogados ali fazendo as perguntas. Na primeira parte, ele já tem várias que ele fala, não me lembro, não me recordo. Na segunda, aí que o bicho pegou, porque na primeira parece que tava meio combinado, sabe? Tava um negócio meio esquisito, as perguntas muito bem encaixadas, uma coisa assim, eu achei muito estranho. Eu vou te ser sincero, eu achei muito estranho. Tudo muito já, sabe? Quando você percebe que o negócio, ele já tava com a palavra na ponta da língua ali, mas mesmo assim ele ainda falava, não me recordo, não me lembro. Aí na segunda, meu Deus do céu, era não me recordo e não me lembro até o final. Agora vamos para mais um aqui, ó. Mais um aqui pra gente botar fogo mesmo no parquinho. Olha só essa aqui, ó. Dizendo aqui, olha, ele declara que Bolsonaro, apesar de toda a pressão, tá, não assinou o decreto. E ele fala aqui, ó, vamos lá. No seu depoimento, dia 21 de novembro, o senhor disse, em relação ao também réu general Mário, que nas conversas que ele tem comigo, se o senhor reparar, ele fala que ele tem 2 pedidos para mim, isso tudo entre aspas. Ele cita que podia ser feito até o dia 12 e depois até o dia 31, que o presidente fala que podia ser feito, né? Que tinha que ser feito porque os militares iam passar o comando e já ia começar a troca. Aqui o que podia ser feito até o dia 12 ou dia 31, segundo o general Mário falava para o senhor, que também o presidente fala que podia ser feito? Porque tinha-se uma pressão grande, se os generais que estavam, né, o general Freire Gomes, não fosse fazer nada, que uma alternativa seria trocar os comandantes para que o próximo comandante do Exército assinasse ou tomasse uma medida mais dura e radical, né? Então isso estava dentro daquele contexto de pressionar os militares, né, de alguma forma, ou pressionar o presidente a assinar um decreto. Toda a pressão que estava sendo feita em cima do presidente era para que o presidente assinasse um decreto, né? Aí eu só não consigo dizer qual decreto, porque parece que tem vários ali, né? Qual decreto? Mas que ele assinasse um decreto que determinasse uma ação militar, o estado de defesa, estado de sítio, né? E mais uma vez, eu só complemento, por favor, que mais uma vez eu falei para o general Mário, né? Concordei, tinha que ser até o dia 12, mas que com certeza nada vai acontecer, né? E o outro pedido do general Mário foi com relação aos caminhões, né? Parecia que o pessoal estava prendendo os caminhões, né? E ele queria que o Exército não deixasse ou ajudasse de alguma forma os caminhoneiros. Vocês estão vendo aí que ele fala que nada ia acontecer, que a pressão para assinar o decreto era grande, que Bolsonaro, uma das preocupações que Bolsonaro tinha era com a paralisação dos caminhoneiros, porque isso ia gerar uma crise no nosso país. E Bolsonaro já sempre se preocupava com isso. Olha, fala para ninguém parar não, pelo amor de Deus, porque se parar vai acabar com o país. Ele não queria levar isso para conta dele, óbvio. Não era por esse caminho. Mas vamos lá onde ele fala aqui que não assinou o decreto, que ele não assinou, e tá muito claro aqui nessa parte do vídeo aqui onde ele declara realmente o que o Fux fez a pergunta para ele, olha, e ele disse que
nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Quando estou recebendo a denúncia, eu fiz a ressalva. Pronto. Acabou. Ele não assinou o decreto. E mesmo assim, pessoal, você cogitar, você analisar, você ter reuniões para analisar se realmente era viável a utilização de um dispositivo constitucional, tá? Se era estado de sítio ou não, mas que era constitucional, isso não é crime. Ah, mas isso ia ser utilizado para desfazer as campanhas, as eleições. Aí é você deduzir, né? Querer deduzir e imputar um crime sobre alguém. Aí é uma questão de mera dedução. Não há provas alguma. Primeiro porque ele não assinou. Ou seja, viu-se que não era viável. Que isso, na verdade, ia ser prejudicial. Então, Bolsonaro decidiu. E é crime agora você analisar um dispositivo constitucional para poder utilizá-lo em um estado de necessidade? Como nós sabíamos que havia, pelo clamor da sociedade naquele momento? Não, de forma alguma. Isso não é crime. Crime, você pode pensar no que você quiser, você não pode cometer. Você não pode chegar ao ponto de cometer, mas você pode pensar, você pode analisar, você pode verificar as possibilidades do que for mais horrendo possível, desde que você não cometa. Inicie o verbo penal. Ele não iniciou nada, ele não assinou. Tá dito, derruba-se a narrativa de que de fato haveria, né, um golpe de Estado. E aí a gente vai para a segunda parte agora, para essa outra parte agora também, tá? Que é importante. Deixa eu trazer aqui para vocês, onde ele fala aqui, olha pessoal, de que ele não sabia se era bravata ou real, tá? As solicitações e as conversas sobre a tal trama golpista. Vamos lá. Tanto naquela conversa da casa do general Braga Neto, né, o teor das conversas era um pouco nesse sentido, e também nos grupos de WhatsApp. Por isso que eu digo para o senhor que às vezes a gente não sabia distinguir o que seria real e o que seria bravata de conversa de grupo de WhatsApp. Né, mas a toada das conversações era um pouco nesse sentido. De alguma forma pressionar os comandantes, né, a tomar uma medida, tomar uma decisão. Parou ali, ó, você viu? Pensou, não sabia se era bravata ou bravata para ele falou diversas vezes, utilizou essa palavra diversas vezes, é a pessoa que diz que vai fazer algo e acaba não fazendo, fala ali na emoção, na raiva, né, botando o fígado para fora, mas ele diz, as reuniões, as conversas, eram conversas. E agora você vai imputar crime sobre conversas. As pessoas debatem as coisas antes de fazer, algumas, né? Tem gente que não, tem gente que vai lá e faz caladinho. Mas as pessoas debatem os assuntos. E isso se torna crime? Se torna crime você debater, mesmo que seja ali generais, coronéis, presidente. Também não. Se era possível ou não, o que ia acontecer. As pessoas perguntavam, ele falou diversas vezes no julgamento que os próprios militares
nas reuniões que eles têm mensais, tá? Reuniões de encontro, porque se tornam amigos e eles se encontram mensalmente para não perder o elo de amizade. Muitos estão cumprindo dever fora daqui do estado, né, de onde eles são, no caso eram de Brasília, e eles se encontram mensalmente para debater, conversar, jogar conversa fora, e um dos assuntos, óbvio, né, em 2022, pós-eleição, era esse, com as pessoas nas ruas, as pessoas nos acampamentos. E aí, o que vai acontecer? Será que isso é viável? Tem gente apoiando, tinha gente que era contra. Ele fala no julgamento, ó, tinha militar que falava que isso era uma besteira, que o pessoal estava fazendo. E tudo bem, é a opinião de cada um, é isso que conta. É o debate público, é o debate entre as pessoas, a sua intimidade. Isso agora se tornou crime no Brasil. Olha o perigo. Vamos lá para a segunda. Agora, para a segunda não, vamos lá para a análise do Jeffrey Checchini, tá? Depois de vocês terem assistido toda a ordem cronológica, eu trago agora Jeffrey Checchini com vocês. Aceita tudo. Hoje, vocês viram aqui. Hoje vocês viram, e não é só de hoje, né? Já viram os depoimentos do ex-comandante do Exército, que já ficou diferente do depoimento em papel da delegacia, já ficou diferente do depoimento em inquérito. É normal. É isso aí. Agora é olho no olho, né? Vocês viram hoje. Não se sustenta. A tentativa de golpe não se sustenta. O Mauro Cid deixou bem claro hoje três informações, ó. Se formos resumir então o depoimento do Mauro Cid. Então vamos resumir os melhores momentos do depoimento do Mauro Cid. Desculpa, minha garganta tá ruim. Vamos resumir os 3 melhores momentos do depoimento do Mauro Cid. Primeiro, ele disse que não houve organização criminosa. Ele disse que não havia grupo organizado para golpe. Esse é o primeiro ponto. Ele disse isso. Ou seja, o que está na denúncia, falando que houve organização criminosa, caiu por terra. O próprio Mauro Cid disse que não houve organização criminosa. Segundo ponto do depoimento hoje do Mauro Cid. Ele disse que a reunião da trama golpista não foi falado em atentar contra o ministro. Ele disse que ninguém falou em atentar contra o ministro. O Mauro Cid acabou de falar isso. Se ninguém falou em atentar contra o ministro, cadê a tentativa de golpe? Cadê? A PF, a PGR na denúncia, até aqui falaram. A principal acusação era atentar contra o ministro. Ele disse, os Kid Pretos nunca falaram em atentar contra o ministro. Na reunião da trama golpista, só criticaram o ministro, xingaram o ministro. Terceiro ponto. O presidente Jair Messias Bolsonaro nunca se reuniu, nunca convocou militares para dar o golpe. Pronto. Bolsonaro nunca convocou militares para dar golpe. Gente, acabou. Esse depoimento do Mauro Cid, para mim, deixou muito claro que não há que se falar em trama golpista. A principal testemunha da acusação, Mauro Cid, deixou bem claro, nesses 3 pontos que eu apontei para vocês, que não houve tentativa de golpe. Acabou. Não teve, vocês viram aí, outro ponto, né, Jeffrey Checchini é espetacular, tá? Um advogado que eu sempre elogio aqui no canal, eu acho ele assim, um advogado, um profissional de primeiríssima ponta. Olha só, ele faz essa colocação, primeiro, tá, que Bolsonaro jamais convocou, tá, reunião para trama golpistas, né? Jamais. Vocês viram aqui no decorrer de toda a ordem cronológica dos vídeos que eu trouxe, que Mauro Cid, pelo contrário, fala o contrário, tá? E não assinou o decreto. Porque se ele tivesse assinado algum decreto, aí sim, né? Aí sim,
mas ele não assinou o decreto que poderia incriminá-lo, tá? Poderia, porque a narrativa deles, pessoal, quando a gente fala que tem gente que não entende, a narrativa deles é que ele utilizaria um dispositivo constitucional para cometer algo ilegal, entendeu? É a narrativa que eles estão utilizando e é que eles queriam imputar sobre o Bolsonaro. Por isso que eu falo aqui, tá? Por isso que eu falo aqui que o decreto não foi assinado, por isso, tá? Tira-se a incriminação sobre Jair Messias Bolsonaro. É simples, mas a gente vê que tem diversos erros, tá? Uma foi do Alexandre de Moraes, até o Jeffrey Chiquini fez essa colocação em um outro vídeo. O Alexandre de Moraes jamais deveria estar servindo ali como meio entre defesa, pergunta, né? Pergunta ali dos advogados, passando por ele e chegando até, né, o interrogado, que era o Mauro Cid. Isso não existe desde 2008, isso mudou no Código de Processo Penal, no artigo 212. Ele até brinca, ele fala assim, Alexandre de Moraes esteve no Ministério Público até década de 90 para até 2002. Então ele se perdeu no tempo, ele parou no tempo, ele até brinca com essa situação. Porque de 2008 em diante, isso acabou. Porque isso era visto como algo meio que inquisitorial, tá? Meio que é um sistema que ele explica, presidencialista, que se utilizava como termo. Isso acabou. O Código de Processo Penal de 2008 para cá já permite, tá? E muito bem permitido, que os advogados façam diretamente a pergunta para o interrogado. E não tendo que passar por ele como um pedágio para poder chegar, tá, à pergunta. Então isso já é um erro dentro desse processo, mais um erro dentro do processo, mas que a gente vai trazer agora aqui para vocês, tá? Onde o Jeffrey Chiquini, ele fala aqui, olha, sobre a questão da organização criminosa. Vamos lá. Por organização criminosa. Vocês lerem a denúncia, tem vários fatos, né? São 8, são 10 fatos. Um dos fatos é organização criminosa. Organização criminosa é a união de 4 ou mais pessoas de forma organizada, né, de forma estruturada, com divisão de tarefas. Isso é uma organização criminosa. O Mauro Cid acabou de acabar, né, o pleonasmo. O Mauro Cid jogou por terra a organização criminosa. Ele disse, não havia grupo querendo golpe, eram pessoas isoladas, que a gente não conseguia entender se eram bravateiros ou não. Ele diz, eu não conseguia levar a sério aquilo. Para mim era um bando de bravateiro que ficava levando informação pro presidente. Então, pessoas que ficavam jogando informação pro presidente. Foi isso que o Mauro Cid falou. Então acabou a organização criminosa. E veja, o delator acabou com a organização criminosa. O delator acabou com a organização criminosa. E agora com vocês a segunda parte, após o intervalo. Tivemos aí as perguntas sendo realizadas pelos advogados de defesa, advogado do Jair Messias Bolsonaro. E vejam bem o que foi feito. Olhem bem isso aqui. Olhem as respostas do Mauro Cid e me digam, tirem suas próprias conclusões, tá? Nós vamos passar aqui todos os trechos mais importantes desta segunda etapa do interrogatório, para que vocês possam tirar as suas conclusões e ter o conhecimento sobre como ele destruiu com as narrativas, de fato. Vejam só isso aqui. Senhor ministro relator, se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve? Não, senhor. Em relação aos organização... atos de violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8. Ele teve informação antecipada? O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada. Viram só?
se ele teve algum conhecimento sobre o 8 de janeiro. Ele, como ajudante de ordem, o homem mais próximo ali do presidente, deveria saber de algo, né? Se houvesse realmente, ele saberia. E ele já respondeu aqui, já derrubamos já mais uma aqui, tá? Vamos para a segunda parte, tá? Onde ele pergunta, tá, se Jair Messias Bolsonaro incentivou algo relacionado, né, ao dia 8 de janeiro. Tá na tela com vocês. Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo a ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos lá, para a próxima. Tá sendo um show de não. Vamos lá. Agora, se o presidente nunca expressou, né, que deveria achar alguma fresta para que pudesse ali assinar algum decreto. Vamos colocar aqui para vocês verem. Mas ele nunca expressou, o presidente nunca expressou a ideia de temos que achar uma fraude para assinar algum decreto. Isso. Ele nunca expressou. Não, esse tipo de não conversa. Não havia esse condicionante. Não, nunca havia esse condicionante. Ele ouviu. Prontinho, mais uma vez. Agora, sobre essa pergunta, ela é importantíssima, tá? Agora o advogado vai perguntar sobre se o presidente disse que agiria dentro das 4 linhas da Constituição. Vejam a resposta do Mauro Cid. E contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. Senhor presidente, eu queria... O ministro relator está falando, senhor presidente, mas o senhor está... Vamos lá. E não para por aqui, a gente tem muito mais. Olha só essa aqui sobre os Kid Pretos. O que ele responde? Tá na tela. Dentre os assuntos que foram tratados, porque ele falou que existia insatisfação de parte dos militares, que tinham radicais, etc. e tal. Eu queria saber o seguinte, dentre essas conversas, surgiu alguma coisa a respeito de uma minuta a ser entregue para o presidente, para ser mandada? Teve uma minuta? Nessa reunião do dia 28. Teve conversa sobre algum documento escrito relacionado a um golpe de Estado? Então, nessa reunião dos Kids Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. E nessa conversa ele explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria... Pessoal, vocês verificam, a gente tem mais vídeo, tá? Calma aí, calma que eu vou passar aqui um vídeo agora, tá? Sobre onde o advogado pergunta ao Mauro Cid sobre o centro de gravidade, que ele está se relacionando ao relator do caso, ao Alexandre de Moraes, se eles falaram alguma coisa. E vejam a resposta, e vejam a insinuação de ameaça que o Alexandre de Moraes faz ao Mauro Cid. Essa parte aqui, ela é hilária, mas eu não podia deixar de passar para vocês, porque realmente, mais uma vez, comprova-se que não houve, tá, por parte do presidente alguma tentativa ou insinuação ao tal golpe de Estado, né? Mas vamos lá. Essa parte aqui, vamos lá. Não, Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, como centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi, ou seja, a vítima, o senhor foi muito criticado. Suspeito. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Já, sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar.
com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito. Tava rindo muito, né? De certa forma, passaram. Opa, saí aqui. Contradição no depoimento. Ó, vocês viram aí que nessa parte, tá? Ele pega e faz uma insinuação de ameaça à prisão, tá? Ó, tá havendo contradição. Aí o Mauro Cid já se colocou no lugar dele, já estava começando a chegar cheio de gracinha, e aí ele já botou o Mauro Cid no lugar dele. Mas vejam só o que ele responde aqui. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos de figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. É isso. A minha próxima pergunta, o meu próximo tema... Teve que escutar de novo, né? Alexandre de Moraes pediu, ele falou. Escutou ali, né? Ele acho que não quis falar tudo, né? Nem podia, mas ele deu um spoiler do que era falado. Inclusive, né? Gracinhas, memes. Mas você viu que o Alexandre de Moraes colocou ele no lugar dele, né? Chegou e falou assim, ó... Está havendo contradição, a Polícia Federal... E ele já deu uma dura nele ali, ó. Quem quer dizer, né, ó... Baixa seu tom, não fica rindo muito não, que você tá aqui numa qualidade não muito positiva para o senhor, Mauro Cid. Essa parte foi hilária. Mas vamos lá. Agora vamos pro que interessa aqui, olha. Que tem mais aqui, pessoal. Essa parte, ela trata... Olha só. O advogado pergunta sobre se o Bolsonaro pensou em convocar o Conselho, tá, da República. E vejam só a resposta dele. Ele sabe se o presidente em algum momento convocou, ou pensou em convocar, ou teve alguma atitude relativa a conselhos da República? Ele tomou conhecimento disso? O senhor tomou conhecimento? Não, senhor. O presidente nunca comentou de convocar Conselho de República ou de Defesa. Mais uma vez, indo por terra. Então, Mauro Cid destruiu completamente as narrativas, né? Você vê que todas as perguntas que são feitas já direcionadas, tá? E muito bem direcionadas pelo advogado, ele responde não, né? Advogado, o Bolsonaro ia agir nas 4 linhas? Sim. Agora vamos para a próxima. Essa aqui, ela foi assim, olha, foi um ultimato, tá? De fato, uma das perguntas que eu considero como a pergunta-chave, tá? E vamos lá que vocês vão ver agora. Falou que nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Quando estou recebendo a denúncia, eu fiz a ressalva. Bom, a parte assim, olha, que eu considero chave de fato foi essa. Ele assinou algum decreto? Então tudo não passou de uma mera análise, como eu já falei anteriormente. É uma mera análise. Ele estava, na verdade, estudando. Bolsonaro estudou, de fato, isso ele fala abertamente para todos. Ele estudou qual seria a possibilidade
tá? De poder frear principalmente o Alexandre de Moraes, que vinha ultrapassando desde o início do seu governo todas as prerrogativas que lhe competem. Então, essa foi... Assinou? Não assinou. Ah, se tivesse assinado e depois tivesse desistido, aí entraria desistência no meio do percurso e tudo mais, aí já seria uma outra história, tá? Para a narrativa do STF, tá? Que eles julgam que todo o processo que foi realizado ali, os estudos do Bolsonaro sobre a utilização da Constituição, seria para poder cometer uma ilegalidade, tá? Não sou eu que estou falando, isso é a visão do STF. Ilegalidade utilizando-se de meios legais para poder desfazer uma eleição já concluída. Então é isso que o STF estava pensando e está pensando até agora. Mas ele estudou e nada há de se falar que houve tentativa, né? Nada, porque não saiu do mero pensamento. E isso todos têm a capacidade, podem, né? São livres para pensar o que quiserem, desde que você não comece o verbo do tipo penal. Agora vamos para essa parte daqui que o advogado ele deu foi uma parte muito importante, onde ele mostra uma contradição, inclusive, do Mauro Cid. Vamos lá. Tá na tela. O presidente da República fez reunião com Luciano Hang, Maier Nigri, uma pessoa da Centauro, enfim, pessoas relacionadas àquele grupo de empresários que foram investigados. Eu queria saber se o presidente da República, nesse período que estava lá no Palácio da Alvorada, se ele tem conhecimento que o presidente se reuniu com essas pessoas. Novembro e dezembro de que ano, doutor? De 22. 2022. 22. O senhor tem conhecimento? Pós-eleição. Pós-eleição, se houve reunião com esse grupo de empresários? Eu acho que não. Quase certeza que não. Mas não me recordo. O senhor, como ajudante de ordens, o senhor não ficava, obviamente, porque é impossível ficar. Ele tá falando aqui, ó, como você é ajudante de ordem, você não ficava 24 horas, né, ao lado do presidente. Praticamente ficava, né, depois ele responde, mas o que pega aqui é que ele não diz que quase certeza, ele não se recorda, mas ele, quando ele dá quase certeza de que não houve, vocês vão ver aqui agora no áudio, tá, como ele se contradiz, e o advogado pegou ele nesse pulo também, mostrando aqui erros no processo, as contradições, tá, que foram aí explanadas, tá, nesse momento do áudio que o advogado solicita, né, passar para todos que estavam presentes no plenário. À luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei... Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom,
O que escrever tá ótimo. Né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também, ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei, aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não, não me recordo dessa Qual mensagem. a data? Qual a data? Dessa via? Quem foi Começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, porque começa assim, oi general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Mas eu não me recordo da reunião com os empresários. Realmente, eu não me recordo. E tudo foi assim, tá? Foi todo o julgamento, ele dizendo que não se recordava, que não se lembrava, mas, por outro ponto, fez um belíssimo trabalho de destruir completamente, tá, todas as narrativas. E claro, né? Claro, o advogado ali de defesa fez um belíssimo trabalho também. A pergunta do Fux foi fundamental, tá? Também dizendo ali se ele havia assinado algum decreto, ele responde que não. Então, pessoal, só nos faz ver que, tá, a delação por si só, ela não incrimina, ela não era para incriminar, né? Mas a gente sabe que hoje incrimina. Inclusive temos aí o caso da Carla Zambelli. A delação por si só, ela não incrimina. Tem que haver provas. Não adianta o sujeito só chegar lá e falar, fez. Mostre que fez. Aí a defesa vai mostrar que não fez. Porque o ônus da prova é de quem acusa e não de quem é acusado. É claro que quem é acusado vai ter que provar, né, sobre a prova ali produzida, que ele não, de fato, mas ali fica claro pelas perguntas que não houve, de fato, algum, tá, a intenção do Bolsonaro em criar um ambiente de golpe. Pelo contrário, quando ele viu que nada ali poderia ser feito, vocês viram ali nas últimas perguntas, ele diz, olha, o Bolsonaro já estava deixando a coisa, entrega o relatório com o prazo que você quiser, ele já não exigia mais, ele estava querendo, na verdade, provar que as coisas estavam acontecendo e queria uma prova de que estava acontecendo algo de errado, tá? A violação, por exemplo, das urnas ou algo nesse sentido, a violação, enfim, quando ele viu que não tinha mais meios, ele decidiu parar, falou, olha, não tem como. Então ele não cometeu nada de errado a não ser querer buscar a verdade, uma vez que todo o processo foi ali, de fato, o processo que eu falo é desde ali a soltura do cachaceiro até
um momento onde teve as eleições, onde ele já era um descondenado, elegível, e pôde participar das eleições para presidente, e tivemos, né, vários pontos ali que vieram prejudicar todo o seu governo, com as influências do Alexandre de Moraes. Ele não podia indicar, por exemplo, o diretor da Polícia Federal. Teve ali, né, à frente o Alexandre de Moraes impedindo, entre outras situações que a gente sabe que na época das picadinhas foi também a mesma coisa, tá? Então, de fato, fica aqui, olha, claro que Bolsonaro é inocente, completamente inocente. Impressionante, o delator acabou mesmo com toda a narrativa de organização criminosa e de golpe, de tentativa do golpe, né? Ele destrói completamente ali, aonde ele fala sobre até mesmo se Jair Messias Bolsonaro realmente tentou algo que fosse uma trama golpista. O Jair Messias Bolsonaro jamais tentou algo ou fez algo, não assinou nada, não convocou reunião. Então ele joga por terra, realmente, ele jogou na lata do lixo toda a narrativa de uma suposta trama golpista. Eram pessoas, indivíduos. Cada um tinha uma ideia, cada um tinha um anseio. E esses anseios, eles são comuns numa sociedade livre. Cada um tem um anseio, seja ele bom ou ruim, mas não houve ali uma organização de fato. Não houve. Isso a gente sabe, tá cansado de saber, mas o delator, chega e fala. Eram indivíduos diversos indivíduos, que eu não sabia se era bravata ou se era realmente algo real, mas que ele ficava confuso, até porque eram muitas pessoas diferentes. Então veja bem, ele colocou por terra, tá? E ele destrói essa narrativa. Agora, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa série que eu trouxe com os melhores momentos desse interrogatório que foi bombástico, comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião.